A todos, todas e todos. Meu nome é Moara, eu sou gestora de conteúdo no Ibirapitanga. E antes de abrir essa mesa, eu queria fazer alguns avisos. Como alguns puderam perceber já, a gente hoje, infelizmente, não vai contar mais com a presença da ministra Aniele Franco. Ela tinha podido confirmar anteriormente, mas aí, como vocês sabem, né, essas questões de agenda de governo, ela teve que fazer uma realocação, então ela não vai poder estar com a gente hoje. Estou fazendo esse primeiro aviso, né? E, enfim, é uma parceira muito querida nossa, né? A gente está já, acho que a história do Ibirapitanga também confunde um pouco com a presença, né, e as trocas com a Aniele também, então é uma pessoa muito querida para a gente. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outras oportunidades, tá? Dando esse primeiro aviso aí para vocês. Bom, e aqui alguns lembretes, né? A gente vai iniciar essa mesa, e aí, quando estiver próximo ali dos 10 minutos finais, vocês podem pegar cartões de perguntas com as produtoras que vão estar andando por aqui, né? Para, enfim, colocar questões, etc. A gente também está vendo que muita gente está fazendo, né, imagens, né, vídeos, fotos, para postar nas redes sociais. Então, fiquem à vontade também. Né, a gente encoraja que vocês marquem, né, o nosso Instagram, que é @ibirapitanga, e também no LinkedIn, quem tiver, que é Instituto Ibirapitanga. Tá bom? Vocês também têm visto, né, que a nossa comunicação do seminário ela conta com algumas ilustrações muito lindas. E aí a gente queria reforçar aqui esse crédito à Maiara Ferrão, que é uma ilustradora parceiríssima nossa. E aí, quem quiser ver mais trabalhos dela, está no Instagram, @verdadetropical. Tá bom? A gente vai ter, né, almoço no local, para quem está chegando agora e não veio antes. Então, podem ficar aqui, que a gente vai oferecer um almoço aqui. E também, mais tarde, a gente vai ter um coquetel, né, com a DJ Bieta também e o Filhos de Gandhi, uma apresentação aí musical também para a gente fechar. Então, a gente também convida todo mundo a estar junto com a gente nesse momento, tá bom? Agora, depois dos avisos, né, queria apresentar essa mesa, que é a mesa 6, Memória em Disputa, Monumentos, Acervos e Museus nas Políticas de Reparação. E aí eu tenho muito prazer em chamar as pessoas que estão compondo essa mesa. A Ana Maria Gonçalves. Pode vir. Que é autora de Um Defeito de Cor e ganhadora do prêmio Casa de las Américas em 2007. É roteirista e professora de escrita criativa e é co-curadora da exposição também muito linda, Um Defeito de Cor. Queria chamar também Galo de Luta. É fundador do movimento dos entregadores antifascistas, movimento que luta contra a precarização do trabalho e pelo ganho da consciência de classe dos trabalhadores. E aí, para coordenar essa mesa, também vou chamar o Mário Chagas. Que é diretor do Museu da República, presidente do Movimento Internacional para uma Nova Museologia, e ele tem experiências também nas práticas sociais de memória, política cultural e patrimônio. Obrigada, gente. Boa mesa. Há quem diga que essa mesa vai pegar fogo. Eu não sei. Bom, boa tarde a todas e todos e todos. É uma alegria estar aqui com vocês e uma honra muito grande, né? E quando recebi o convite dessa programação, né, potentíssima, fiquei muito bem impressionado, animado com tudo isso e, de verdade, honrado por estar aqui entre a Ana Maria e o Galo de Luta. E eu estava ali em cima conversando com o Galo e ele disse que alguns amigos dele em Minas Gerais, por questões de torcida de clube, não chamam ele de Galo, só de Paulo. Então, mas, na verdade, então, é mesmo um encanto, né? Esse seminário Memória, Reconhecimento e Reparação
desde o início, ele estimula em nós reflexões, produz mesmo desafio, né? Porque a memória é fundamental para o reconhecimento, né? Então, reconhecer como conhecer mais uma vez, conhecer de novo. Então, a memória é fundamental para o reconhecimento. E o reconhecimento, por sua vez, é indispensável para a reparação. A reparação, com essas 5 dimensões que já foram aqui apresentadas anteriormente, então, estimulam o nosso pensamento, estimulam as nossas práticas, as nossas ações, né? Claro que nós sabemos muito bem que a memória tanto pode servir para a escravização, a memória pode servir para o aprisionamento, mas a memória também pode servir para a libertação, né? Para a emancipação, para a reparação de homens e mulheres. Então, eu tenho certeza que a mesa aqui, o que nos interessa nessa mesa é o debate da memória na perspectiva da reparação, é conversar sobre a memória na perspectiva da libertação. Eu creio que estou aqui, honrado, como já disse, muito pelo impacto que o campo dos museus da memória e das instituições sofreu recentemente com a chegada do acervo Nosso Sagrado no Museu da República, onde eu estou na condição de diretor, né? Houve uma campanha importante, uma campanha de reparação, uma campanha que foi denominada de Liberte Nosso Sagrado, mais uma vez aí a memória apontando na direção da libertação. Então, essa campanha foi protagonizada por lideranças religiosas, entre elas Mãe Meninazinha de Oxum, que está aqui citada lindamente como uma epígrafe para a nossa mesa. E eu já terei o prazer de ler essa epígrafe. Mãe Meninazinha protagonizou essa campanha e Mãe Meninazinha, com outras lideranças, Mãe Nilce de Ançã, Pai Roberto Braga, Tata Loazemi, e outras tantas lideranças, Mãe Palmira, Mãe Beata, e protagonizaram, Pai Adailton de Ogum, né? Protagonizaram essa luta, e em 2018 procuraram a direção do Museu da República. Eu tinha acabado, mãe, tinha acabado de chegar na direção do Museu da República, cheguei em abril e em junho, as lideranças procuraram a direção do museu e perguntaram: a direção do museu aceita receber o Nosso Sagrado? Sabia do que se tratava, mas nunca tinha visto pessoalmente um objeto daquela coleção. Do que se trata? 519 objetos sagrados que foram apreendidos por batidas policiais desde o final do século passado, desde 1890, Galo de Luta, até por volta de 1946. Batidas policiais que apreenderam objetos sagrados com a argumentação, Ana Maria, de que se tratavam de objetos que deveriam servir como prova do crime que as religiões de matriz afro-brasileira estariam cometendo. Que crime? Praticar a religião. Que crime? Cultuar os orixás. Que crime? Cultuar os ancestrais. E essa coleção, eu não vou me alongar, foi libertada e levada para o Museu da República. E não foi o museu que procurou a coleção é que procurou o museu. É uma inversão. Nós não lutamos para receber a coleção quis chegar lá. Eu perguntei para a Mãe Meninazinha de Oxum, né, uma pergunta que um filho de santo não faria, mas eu fiz, né? Eu disse para ela: mãe, a senhora consultou os orixás para trazer para cá essa coleção? E ela disse: é claro, meu filho, é claro que sim. E falei: então está tudo em paz, né? E essa coleção chegou lá. É um gesto de reparação. E é disso que estamos falando: memória, reconhecimento e reparação. Mas eu fiz um dever de casa, eu estudei, viu?
Então, nós temos essa nossa mesa que chama-se Memória em Disputa, Monumentos, Acervos e Museus nas Políticas de Reparação. A resenha, né, a ementa dessa mesa nos diz assim: parabéns pela curadoria, está maravilhosa. Parabéns, Luciana. Parabéns, Ibirapitanga. É uma curadoria exemplar, maravilhosa, instigante, de verdade. Então, mas diz assim, e a sensibilidade nas epígrafes, né? A epígrafe diz assim: 30 anos eu falando sobre o sagrado, 30 anos eu falando sobre as coisas nossas que estão nas mãos da polícia. Palavras da minha avó. Há de partir dessas palavras, nós chegamos até aqui. Como enfrentar a dívida histórica do Estado brasileiro na preservação da memória nacional oficial, em detrimento das tradições, história e cultura afro-brasileiras, desde a devolução de acervos para suas comunidades, países de origem, experiências de gestão compartilhada em comunidades tradicionais, até a revisão de padrões coloniais, arquivísticos e de catalogação museológica. Muitas são as dimensões para analisar o papel que instituições públicas de memória podem e devem desempenhar no enfrentamento ao racismo. Considerando o papel histórico que arquivos e coleções museológicas desempenham no apagamento e invisibilização da memória negra, bem como a atuação dos acervos independentes organizados por comunidades. Estão aí os museus de favela, museus sociais, museus comunitários e movimentos negros. A proposta desse debate é ter maior compreensão dos desafios atuais do campo, para além de inserir a história e a memória do negro nessa mesa. Essa mesa tem o objetivo de refletir sobre a promoção de políticas públicas de memória que dialoguem com as tecnologias e tradições afro-brasileiras, bem como sobre os limites e a possibilidade de atuação das instituições de memória. Então, essa é a ementa da nossa mesa. E vamos, então, partir aqui para algumas questões, né? Alguns pontos estimulantes para nós. Um momento. Então, esse acervo que chegou no Museu da República, ele foi guardado como testemunho, como documento, como prova do crime que as religiões de matriz afro-brasileira teriam cometido. No entanto, hoje, por uma reviravolta da história, né, de algum modo confirmando o ditado iorubá que nos diz: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só atirou hoje. Essa coleção passou por uma reviravolta e hoje ela é um dos maiores documentos, um testemunho forte do crime que o Estado cometeu contra as religiões e continua cometendo contra as religiões de matriz afro-brasileira. Eu pergunto para o Galo de Luta e pergunto para Ana Maria, estimulando a conversa. E a conversa é sempre boa, porque o segundo a falar é que inaugura a conversa, né? Então, eu pergunto, na perspectiva de vocês, né, qual a importância da memória, qual a importância da memória na reparação? Como enfrentar o passado que não passou, como encarar o passado e produzir transformações no passado, visando a perspectiva do futuro.
Como fazemos isso? Como enfrentar o passado, Galo de Luta? Como enfrentar o passado, Ana Maria, mas na perspectiva da transformação e da reparação? Por favor. Bom dia, todas, todos e todes. Muito feliz de estar aqui nessa mesa. Uma honra. Obrigada ao pessoal do Ibirapitanga pelo convite. Parabéns pela curadoria. Né? Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que são pertinentes com a conversa. Desculpa, mas depois estou vindo de um batidão de viagem, palestra, memória depois do Covid já não é a mesma coisa, então tem que tomar nota. Enfim. E eu queria começar, na verdade, acho que não é nem abrindo um parêntese, mas tratando de um assunto que eu acho que está muito em voga e que tem tudo a ver com essa questão de preservação da memória ou de ocultação da memória. Né? Eu vou ler uma breve carta aqui. Eu sou escrava de Vossa Senhoria, da administração do capitão Antônio Vieira do Couto, casada. Desde o capitão lá foi administrar, que me tirou da fazenda Algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira da sua casa, ainda nela passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas e pancadas num filho meu, uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim, não posso explicar que sou um colchão de pancadas. Tanto que caí uma vez do sobrado abaixo, peiada. Por misericórdia de Deus, escapei. A segunda, estou eu e minhas mais parceiras por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus, ponha os olhos em mim, ordenando, mandar ao procurador que mande para a fazenda de onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. Essa carta foi escrita por uma mulher escravizada no ano de 1770, quando ela tinha 19 anos. O nome dela é Esperança Garcia. E agora, em 2017, né, essa carta foi encontrada em 1979 pelo Luiz Motti, né, quando ele estava fazendo pesquisa nos arquivos do Piauí. E ela foi analisada a pedido da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, que resultou num dossiê chamado Dossiê Esperança Garcia, símbolo de resistência na luta pelo direito, que reconheceu essa carta como a primeira petição feita no Brasil, né? E que ela contém todos os elementos de uma petição. Né? Ela tem endereçamento, ela tem identificação, ela tem narrativa dos fatos, ela tem fundamento no direito e pedido. Ela foi reconhecida pela OAB e isso fez com que a Esperança Garcia fosse reconhecida pela OAB do Piauí como a primeira advogada brasileira. Né? Esse reconhecimento se deu em 2017. Agora, em 2023, foi colocado um busto da Esperança Garcia na sede do Conselho Federal da OAB, e há uma comissão já lutando também para que a OAB Nacional reconheça a Esperança Garcia como a primeira advogada do Brasil. Então, esse nosso pedido para uma ministra negra no Supremo, né, não é nem reparação, é de direito. A gente fundou essa porra aqui. Né? Ou seja, o primeiro documento legal de direito reconhecido 217 anos depois foi escrito por uma mulher negra escravizada. Eu não fiz essa pesquisa, mas também já vieram me falar que o primeiro habeas corpus, o habeas corpus número 0001 do Brasil, foi escrito pelo Luiz Gama. Ou seja, o direito no Brasil foi fundado pelos negros. Né? Então, acho que o que a gente está pedindo aí agora no mínimo, a devolução do que a gente ajudou a criar nesse país. Né? Eu acho que a Esperança Garcia e esse processo pode ser um elemento importante, que é um dos argumentos que a gente pode estar usando, né, para pleitear, né, esse posto que nos é de direito.
né? Eu acho que o Estado, há muito, nos deve esse lugar, uma mulher negra, no STF. Né? E a gente conseguiu isso, né? Por exemplo, esse feito, esse reconhecimento dela, a partir de uma luta coletiva, né? De uma comissão da escravidão e da verdade. Porque eu acho que não dá para falar da história do povo negro no Brasil sem falar de coletividade, né? Sem falar de... não faz nenhum sentido a gente pensar a humanidade sem pensar em conjunto. Né? Dessa coletividade para o povo preto, ela é muito mais do que uma categoria analítica, né? Ela é um princípio organizador de vida. Né? Pelo menos para mim, eu vejo que, ou seja, a minha vida está organizada em torno de família biológica e de famílias afetivas, né? E esses círculos vão se expandindo conforme vai também aumentando a minha atuação em outros lugares. Né? Então, é assim que a gente vive, é assim que a gente se organiza. Né? E o país, eu acho que tem muito a aprender com esse tipo de organização. E falar em coletividade, para mim, também é muito falar em ancestralidade. Né? Esse princípio que também é um princípio organizador da vida preta no Brasil. E, para isso, eu cito a Leda Maria Martins, né, quando ela diz que vanguarda é o princípio mais primordial da ancestralidade. Né? Então, quando a gente está falando de ancestralidade, a gente não está falando de passado, a gente está falando de futuro. Né? A ancestralidade não é algo que está lá atrás, né, parado para a gente lembrar ou reverenciar. Ancestralidade, na verdade, ela é uma atualização de conhecimento, né? Uma tecnologia de construção de pontes entre mundos, né? Atualizando o conhecimento, atualizando saberes, atualizando afetos, atualizando o modo de vidas, atualizando uma tradição de passar à frente, por exemplo, experiências como essa da Esperança Garcia, né, que estão construindo, pensando em construir esse futuro para a gente. Né? E pensando em ancestralidade, tem um livro que eu gosto muito, que se chama A Ancestralidade na Encruzilhada, do Eduardo Oliveira, né, da UFBA, lá da Bahia. E através desse livro dele, eu conheci um poema Xongai, ou seja, um poema, uma citação do povo Xongai, que eu sempre tenho levado para mim, que é assim: não é da minha boca, é da boca de A, que deu a B, que deu a C, que deu a D, que deu a E, que deu a F, que deu a mim. Que seja melhor na minha boca do que na dos meus ancestrais. Exatamente porque a ancestralidade é uma tecnologia de atualização. Né? Ou seja, eu estou aqui como Exu, né, aquele que tudo come, comer esse passado inteiro e regurgitar alguma outra coisa que vai me ajudar a construir uma ponte com esse futuro que a gente almeja. Né? A ancestralidade é fonte, né? É força impulsionadora, é tempo também. Né? E tempo, não nesse tipo desse tempo cronológico, né? Dessa maneira ocidental que a gente está acostumado a contar o tempo, como uma flecha atirada sempre para frente, em linha reta. Né? Eu gosto muito de pensar o tempo como pensa a Leda Maria Martins, né? No livro Tempo Espiralar, né? Em que ela nos fala desse tempo. E aí eu penso também no inquice-tempo. Né? Um dos radicais de inquice quer dizer cura, remédio. Então, tempo é cura. Né? E a gente precisa desse tempo espiralar, dessas voltas que o tempo dá em torno da gente, em torno de si mesmo, e que é também uma força impulsionadora, porque ele não fica ele não é um tempo circular, ele é um tempo espiralar. Né? Então, ele anda em torno de si mesmo, ao mesmo tempo em que ele nos impulsiona para frente. Né? Porque é nessa gira do tempo que a gente tem aqui, nesse presente, né? Ao mesmo tempo que a gente tem aqui memória no presente. Né? Porque memória também não é passado. Né? Memória é uma conjunção de elementos que tem que se encontrar aqui agora e que a gente meio que
potencializa e vivencializa no momento em que a gente lembra. E um desses jeitos de lembrar é nesses espirais que o tempo dá, porque ele proporciona que a gente tenha aqui, ao mesmo tempo, tanto a ancestralidade, quanto nós que estamos aqui, quanto quem ainda vai vir. Está todo mundo girando ao mesmo tempo nesse momento. E é nessa gira e nesse encontro que a gente consegue ir avançando. Eu acho que a gente tem que, ao aprender a lidar com essas memórias que são apagadas ou que são vilipendiadas ou que são circunscritas de alguma outra maneira nesse meu modo de viver, eu acho que cada um, de uma certa maneira, vai acabar encontrando o seu jeito. E um jeito, para mim, é a partir da imaginação. Acho que, ou seja, tudo que existe ou há de existir algum dia, ele vai ter que passar pela imaginação. Se não tem como produzir-se algo que nunca foi pensado e que nunca foi imaginado. E imaginar, na verdade, é a inscrição do humano no mundo. Talvez sejamos os únicos animais capazes de imaginar e capazes de transmitir conhecimento para as gerações futuras através ou do imaginar, ou do exemplo, ou do fazer. É o que nos inscreve como seres humanos aqui na Terra. Não tem. Essa possibilidade de imaginar é o que faz, é a capacidade do desejo de caminhar. E é por isso, e nós somos, eu acho que os povos negros da diáspora são alguns dos povos que mais sabem lidar com isso. E aí eu trago a Johnny Brand, que é uma socióloga, dramaturga, poeta canadense, de origem afrodiaspórica também. A Johnny fala que nós somos frutos, ao mesmo tempo, da imaginação dos impérios, ou seja, tiveram que inventar uma historinha sobre a gente para poder nos subjugar, e, ao mesmo tempo, fruto de autoficção, porque a gente tem que contar historinhas sobre nós, para nós mesmos, para que a gente possa suportar, viver nesse ambiente em que nós vivemos. Então, eu acho que essa força desse desejo da imaginação, que ela seja uma imaginação cada vez mais contida, ou seja, sonhar com o impossível mesmo. Acho que não faz mal. Enquanto a gente está aqui com o corpo, porque, de novo, voltando ao Eduardo Oliveira, ele diz que a única coisa que os nossos ancestrais conseguiram, que não roubaram dos nossos ancestrais, é o mito, ou seja, a capacidade de contar as nossas próprias histórias, de contar as nossas próprias lendas, de contar o nosso mito fundador, e o nosso corpo. Então, eu acho que, para esses dois elementos, a gente tem que ter a imaginação o mais radical possível, no sentido de não termos responsabilidade nenhuma com o sistema que está aí. E a gente não tem, porque nunca nos incluíram, nunca nos chamaram para construí-lo, nunca quiseram ouvir a nossa opinião para saber como é que ele deveria ser feito. Então, assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma com o que está aí. Para mim, rui tudo e vamos construir algo novo por cima. Algo novo a partir de uma nova maneira de nos entendermos e de nos pensarmos. E, para isso, sim, estamos aqui rodando na mesma frequência que Esperança Garcia, que Maria Firmina, que Lélia Gonzalez, de que tantas outras que foram citadas aqui, ou que estiveram, ou que estão presentes aqui nesse momento. Então, eu acho que é olhar para nós, por enquanto. Não sei se eu fugi muito da resposta, mas, enfim, olhar para a gente, olhar para a nossa história e construir um futuro destruindo, exatamente. Eu acho que a gente tem que entrar, ter a maior possibilidade possível de estar nas instituições, de estar mais perto do campo do poder, mas uma tentativa de, ou seja, vamos fazer isso aqui não é nosso, não. Está dando muito certo para a branquitude, está dando muito certo para eles. Ou seja, é um projeto, a gente fala o Brasil deu errado, não, o Brasil deu muito certo. O projeto de país é esse. O projeto de país que pensaram foi esse. E eu não quero realmente estar em nada que tenha a ver com isso. A gente tem história, tem capacidade, tem poder para construir algo muito melhor.
a mesa iniciou mesmo pegando fogo. Então, isso é bom. Na verdade, também aqui, né, ficou claro que o futuro é ancestral, né? Sônia Guajajara já disse isso no seu discurso de posse, outros tantos têm repetido isso. O futuro é ancestral, tem ancestralidade, mas também já ficou claro, Galo, a necessidade de imaginar, né, novos futuros, colocar em prática, né, praticar novas possibilidades de futuro. Né? Imaginar também nos remete para a imagem. Né? A imagem nos remete para monumentos, né? Como construir novas possibilidades. Né? Então, há uma revolução no passado, Esperança Garcia está aí, há uma revolução no passado necessária para projetar passados revolucionários. Como é que você pensa isso? Eu vou levantar porque eu estou nervoso, preciso me movimentar. Pô, ser convidado para estar numa mesa que passou Conceição de Evaristo, né? A mulher fala, ela te teletransporta, né? Para dentro, né? Ela fala assim: eu me perguntei qual era a cor dos olhos de minha mãe. Ela não precisava dizer mais nada, né? Mais nada, já estava tudo dito ali. Nego Bispo, né? Mestre Bispo, né? Parece o monge da montanha que desce, bate o cajado no chão e todo mundo fala: ah, era isso aí. Nego Bispo é foda. Saloma, né? Saloma não fala, ele canta, né? Vai falando, vai te cantando. Parece uma flauta doce, você fala, pô, o cara é foda. E tá nesse palco aqui, né, o professor Alex, meu irmão Fernando Braudraia, né? Fernando é um cara que toda vez que a gente debate, ele sempre está tensionando o debate até o fim, assim. Eu fico nervoso com o Fernando, fico bravo com o Fernando, quero dar um soco no Fernando. Aí depois que o Fernando vai embora, eu falei assim, puta, esse negão me deixou mais inteligente, acredita, mano? Caramba, ele é foda. Ele é foda. Então, pô, tá nessa mesa aqui, pra mim é uma honra, tá? Pra mim é uma honra. Eu lutei por isso, tá? Eu lutei pela atenção de vocês, eu lutei pra estar aqui. Eu lutei tanto, mas tanto, que eu acho que agora esses sonos que dá em mim 3 horas da tarde, assim, que eu durmo 5 horas, é por causa dessa luta aí, certo? Eu estou cansado de verdade, assim, de tanto tentar chegar aqui, né? Mas vale a pena, pô. Tá aqui vale muito a pena. Eu quero contar uma história. A minha história, né? Se for para falar disso, né? De história. Desde ontem eu estou aqui e eu ouvi falar muito sobre dívida, né? A dívida da branquitude, como é que faz, não sei o quê. Os brancos não vão pagar, né? Nós sabemos. Os caras não vão pagar, né? É nós que vai ter que tomar nossas atitudes, assim como nós temos tomado, né? Palmares, a Revolta dos Malê, né? Racionais MCs, o hip hop, o funk, Marielle, Lélia, toda a nossa luta, né? Toda a nossa luta, não é eles que vai pagar, é nós que vai avançar, é nós que vai estourar as portas mesmo e vai entrar, assim como tem feito. Isso aqui é um estourar de porta, né? Isso aqui é um estourar de porta. Eu trabalhava como um entregador, né? Entregava hambúrguer na casa das pessoas, comida na casa das pessoas. E aí um dia eu me revoltei e fiz um vídeo que falava assim: você sabe como é difícil carregar comida nas costas de barriga vazia? E aí esse vídeo teve 1 milhão de acessos assim na internet. Só que naquela época, porque assim, ó, dependendo de como você fala, chove de gente branca, gente boa para te ajudar, né? Sabe como é que é difícil carregar comida nas costas de barriga vazia? Aí apareceu o Luciano Huck querendo me levar no fazano para comer. Minha vontade, o que eu queria falar pro Luciano Huck, aí foi, mano, não é um discurso de... Não é essa fome que eu tô falando, é muito mais que essa fome aí, sabe? É muito mais que comida. Nessa época, olha o que aconteceu. Nessa época começou a aparecer partidos de direita. Começou a aparecer essa galera mais playboyzona, querendo ajudar. E no meio de tudo isso, eu estava sendo assediado mais pelos partidos políticos de direita. Parou um carro preto na minha porta, desceu 2 caras armados na porta da minha casa. Deu um tiro no braço da minha esposa, deu um tiro na cabeça do meu cunhado, lavou minha filha de sangue. Minha filha estava sentada assim, mais ou menos, meu cunhado estava aqui. Lavou minha filha de sangue. No meio de tudo isso que estava acontecendo, né? No meio da pandemia. E aí, quando eu falava assim pro pessoal, né?
que o pessoal ficava bravo comigo na época. Eu falava, vocês têm que tomar cuidado com essa coisa do fique em casa, que legal, tem que ficar em casa, todo mundo quer ficar em casa. Mas nem todo mundo pode ficar em casa, né? Ah, mas a pandemia eu sei, a pandemia é um problema, o pandemônio é um problema desde sempre, né? Nós estamos morrendo há muito tempo. Tudo bem, começou a ser novidade agora para a classe média morrer. Mas para nós a morte não é uma novidade. Para nós a morte sempre foi um criado mudo na sala. Ela sempre esteve ali, né? Então, quando a Covid chegou, eu olhei no olho da Covid e falei assim, ó, tá vendo aquele cabo da rota ali, da Polícia Militar? Você está atrás dele. Se ele não me matar, se a fome não me matar, eu te deixo você me matar. Foi assim que eu lidei com a pandemia na época, certo? Então, eu sei que para muita gente de classe média, para cima e tal, achava aquilo ali uma novidade, né? Mas para nós já era uma realidade de muito tempo, né? Tanto que a pandemia acabou e o pandemônio continua, né? Parou esse carro preto na minha porta, atirou na minha companheira, atirou no meu cunhado, lavou minha filha de sangue, assim, parecia um filme de terror, sabe esses filmes de terror que você não aguenta ver até a metade? Parecia isso. Ali, minha cabeça fez assim, ó. Ou eu mudo esse mundo, ou eu destruo ele. É um dos dois. Aí o mundo é que vai escolher aí. Se ele vai me dar chances para mim mudar ele, ou se ele vai me transformar num maluco para mim destruir ele de vez. Porque beleza, mano. Eu já tinha virado um merda. Eu tava tão na merda que eu tava com saudade de tomar um enquadro. Vocês sabem o que é isso? Sentir saudade de tomar um enquadro. Eu tava com 30 anos de idade. Nem um racista mais queria saber de mim. Porque quando eu tinha 22 anos de idade, eu andava pela rua assim, ó. Tinha um cabelo assim, minhas calças eram assim. Eu estava cheio de mim ali. Ninguém queria saber de mim, ninguém queria saber meu nome. Mas pelo menos eu tomava 3 enquadros por dia, algum perigo eu oferecia. De repente eu tinha 30 anos de idade, eu estava em cima de uma moto. Ninguém queria saber de mim, eu era só um pagador de aluguel, eu era só um comprador de fralda, eu não era mais nada. Eu sonhei em ser o Jay-Z, né? Aqueles sonhos, né? Você liga a televisão na MTV, tá lá o Jay-Z em cima do barco, tá lá os caras cantando, aí parece uma profecia, você fala assim, um dia eu vou ser desse jeito. Aí você sai na rua, sua rua é de terra, tem até porco na sua rua, tá tocando umas truz com leite no bar, aí você fala assim, vai ser difícil ser o Jay-Z, hein, mano? Mas firmeza, vamos lá, nós tenta. Eu, nesse caminho de tentar ser o Jay-Z, de olhar para essa coisa maravilhosa, fui tentando, acabei virando um entregador massacrado. Um belo dia eu tô parado na minha moto, esperando um pedido de entrega, o pedido não chega, e aí vem um moleque, dobra a esquina lá em Pinheiros. Eu falei, ó lá, o malandrão, eu, né? A polícia vai, encosta. A polícia enquadrou o moleque, deu um soco nas partes íntimas, né? Porque é assim que o enquadro acontece, né? Eles te enquadram, já dá um soco nas suas partes íntimas, que é para dizer quem manda, para estabelecer quem manda, quem obedece. Colocou o moleque ali na parede, falou tudo o que tinha para falar, enquadrou, puxou o documento, mandou o moleque embora e o moleque foi embora. E eu olhando tudo, de repente o polícia passou na minha frente assim, fez assim, ó. Me cumprimentou, o polícia me cumprimentou. Eu falei, como assim, ô? Ô o quê? Ô aonde? Você é maluco? Que ô? Eu não ia mudar o mundo, eu não ia ser o Jay-Z. Como é que esse cara me cumprimentou? Seria melhor esse cara ter me dado um tiro do que ter falado ô. Que isso, mano? O que aconteceu comigo? Porra, eu tava tão na merda que eu tava com saudade de tomar um enquadro. Que vida era aquela ali? Então, de repente, aconteceu isso com a minha família. Eu estabeleci, ou eu mudo o mundo, ou eu destruo ele. Porque, beleza, eu posso virar um merda. Porque assim, ó, eu me senti um merda, mas toda vez que eu abria a porta da minha casa, que minha filha corria na minha direção e me abraçava, aquilo ali recarregava minhas energias. E eu falava assim, eu aguento ser um merda mais um dia. Era todo dia isso, por causa da minha filha. Eu aguento ser um merda mais um dia. Eu aguento ser um merda mais um dia. E aí, de repente, eu tava ali. Minha esposa com um tiro no braço, meu cunhado com a cabeça estourada e minha filha lavada de sangue. Eu achei que minha filha não ia passar 1/3 do sofrimento que eu passei na minha vida. Minha filha viveu coisas que eu nem imagino na minha infância eu ter vivido. Então ali eu estourei. Ali surgiu greve. Aí, veja bem, hoje tem uns partidos políticos que chegam em mim e falam assim, Galo, você tem que vir para o meu partido político. Aí eu falo assim, eu não posso porque eu já tenho um partido político. Ele chama PMN, o Partido da Mobilização Nacional. E todo mundo fala assim, não acredito que você está nesse partido de direita, Galo. Falei, os caras me deu um caixão e eu dei uma filiação para eles. É assim que eu mato o assunto com a esquerda hoje, certo? Os caras chegou primeiro. Os caras fez um trabalho de base primeiro. Os caras me deu um caixão e eu dei a filiação para eles. Para vocês verem a merda que é
num plano geral, né? Ali surgiram greves, e aí num dos momentos da greve, eu estava... Lembra quando mataram o George Floyd nos Estados Unidos, né? E aí em São Paulo surgiu o ato antifascista, antirracista. Eu levei 10 entregadores para lá, e aí um repórter falou assim, Galo, como é que é o nome desse movimento? Aí eu olhei o nome do ato, estava assim, ato antifascista. Aí eu falei assim, entregadores antifascistas. Eu não sei porquê, mas a esquerda fez assim, ó. E aí eu fiz assim também, ó. Aí a esquerda falou, que interessante. Eu falei, que interessante. E a gente se olhou tão bem. E aí eu falei assim, nós não é empreendedor, nós é força de trabalho. Aí a esquerda fez, ó. Aí eu fiz, ó. A classe trabalhadora, ó. Eu falei, os brancos tá gostando. E eu fui. Me viciei. Eu considero as pessoas brancas que apareceu na minha vida nesse momento, me elogiando, como a cocaína. Eu viciei. Eu era só um entregador, chegava e entregava pizza para essa pessoa, para essa moça branca, de olho azul, cabelo loiro, no apartamento tal. Ela abria, pegava a pizza, batia a porta, nem um copo d'água me oferecia. Agora ela estava falando assim, Galo, você é incrível. Meu Deus, eu viciei nisso. Eu viciei. Ninguém falava isso para mim. De repente estava um mundo. Gente branca da faculdade, gente branca do museu, gente branca de não sei o quê. Galo, você é incrível. E eu me viciei, eu virei o Amy Winehouse. Precisava de reabilitação naquele momento. E fui indo. E aí eu não percebi, mas aquela atenção que foi me dada, eu fui viciando naquilo e fui adaptando o meu discurso para aquilo. E aí o que eu percebi? Eu percebi que o meu povo mesmo, as pessoas, os entregadores, mano, não estava me ouvindo. Estava me achando estranho. E a esquerda estava me achando incrível. Mas meus manos estavam me achando estranho. E eu comecei a me sentir estranho. Eu falei, não, tá errado. Por que os manos... Eu ia conversar com os entregadores, o entregador falava assim, Galo, vai para Cuba. Ô, louco. E a esquerda, Galo, você é incrível. Eu falei, não, mano. Eu estava quase... o general dos criadores de Samambaia. Eu estava assim, o general dos criadores de Samambaia. Eu ia ser a liderança desse pessoal. Mas não era um pessoal igual eu, mano. E nada contra quem cria Samambaia ou quem pensa o mundo desse jeito, eu acho até bacana. Mas não é parecido comigo, mano. Não acorda de manhã desesperado com o almoço, não acorda de manhã já preocupado com o que você vai comer à tarde e preocupado com o que você vai comer à noite. Vocês sabem o que é sua esposa ligar para você e falar assim, amor... traz comida. Aí você vira para ela e fala assim, desce lá na minha avó e fica conversando com ela, vai dar a hora da janta, vocês comem lá. Ela virar e falar assim, o quê? Aí você desliga o telefone. Você fala, não quero mais ouvir mais nada. Dá um jeito aí que eu não estou conseguindo aqui. Era uma merda. Então, se eu estava falando coisas potentes, eu precisava que essas coisas potentes chegassem em pessoas como eu. Então, aonde eu estava errando? Eu estava viciado em cocaína. Eu estava viciado em cocaína e por isso que eu não conseguia me comunicar com eles. Por isso que eu não conseguia chegar. Então eu precisava tomar uma atitude, mano. Qual era a atitude que eu precisava tomar? Aonde que eu tive a minha overdose geral? Foi nos atos fora Bolsonaro na Paulista. Então ali estava o carro de som 1, carro de som 2, carro de som 3. A manifestação acabava, estava todo mundo pedindo Uber para ir para casa e eu continuava ali olhando e falava, isso aqui não é a luta da forma que eu estou pensando. Aí eu liguei para os meus irmãos, que é das igrejas evangélicas, das favelas. Liguei para os meus irmãos que é das torcidas organizadas, que é do funk, do futebol de várzea, e falei, nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos ir para as favelas e nós precisamos organizar os fora Bolsonaro na favela. E aí, quando nós chegamos na favela para conversar com as pessoas e falar do fora Bolsonaro, a gente percebeu que aquilo ali não funcionaria. Porque na mentalidade do nosso povo era assim, Galo, eu escutei isso, né? Galo, os boy é estranho. Eles bateu panela para tirar a Dilma, agora eles estão batendo panela para tirar o Bolsonaro. Não adianta essas coisas. Eles não entendiam. Entendeu? Então eu comecei a entender que as coisas que estavam na minha cabeça e que eu estava querendo colocar para o mundo, não ia ser entendida ali. Eu tinha ido para um lugar que não era o meu lugar. Eu precisava voltar para casa. Qual era o meu passaporte para voltar para casa? A queima do Borba Gato foi meu passaporte para voltar para casa. A queima do Borba Gato foi meu passaporte para voltar para casa. Foi ali que eu consegui voltar para casa. Quando eu saí da cadeia, nossa senhora,
E a quebrada falou, aê, Galo! Eu falei, aê! É isso! É isso, mano. Ufa, deu certo. Muitas pessoas acham que aquilo ali foi um filme de ação, né? Os jovens da periferia se organizou e vamos lá queimar o Borba Gato. Aquilo ali foi um filme de comédia, mano. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Deu tudo errado e ao mesmo tempo deu certo. Nós quase queimou 2 amigos. Se vocês verem nas imagens, a hora que o irmão nosso taca fogo na estátua, pula 2 de cima assim. Ali eu falei, nossa senhora. Como a gente vai fugir, galera? A gente vai fugir de metrô, Galo. Eu falei, beleza, a gente vai entrar numa caixa de ferro que o Estado controla para frente e para trás. Vai dar certo, vamos embora. Não adiantava falar que não. E a gente fugiu desse jeito. A imagem que fica na minha cabeça é que quando a gente queimou o Borba Gato e a gente estava indo para o metrô, tinha uma babá do outro lado da rua comemorando. Essa é a imagem que está na minha cabeça até hoje. Ali eu já falei, é isso, deu certo. Não vai tomar cadeia, não vai se fuder, mas deu certo. A moça está falando para nós que deu certo. Nós entrou dentro do metrô, quando nós entrou aquele bando de louco dentro do metrô, tudo vestido de preto, com as mãos tudo suja de borracha e eufórico, já começou uma senhora a passar mal na cadeira. Tem um ataque do coração. O outro começou a passar mal, outras pessoas saíram. E a gente não percebia que a gente estava muito eufórico, e o metrô estava daquele jeito. De repente, o metrô parou no meio do túnel e ficou parado. O metrô ficou parado mais ou menos 1 hora. Aí os amigos que estavam com nós começaram a sentar assim no metrô. E aí eu olhava para eles e falava, o que você está fazendo aí sentado? Aí falou, não, Galo, qualquer coisa eu sou passageiro. Eu falei, irmão, você está todo de preto, com as mãos sujas de borracha, não vai colar isso aí, mano. Levanta, nós temos que achar uma solução. Nem que se nós descer do metrô e ir andando. Nós precisamos sair daqui. E aquele desespero, juntou 8 guardas no vagão de lá, ficou nós aqui. De repente juntou eu e o Bill, que é o presidente da Gaviões hoje. E falou, vamos lá. Juntou todo mundo, a gente grudou o segurança pelo pescoço e falou, ou vocês botam o metrô para andar, ou vocês vão pagar o preço aqui hoje. E aí começou aquele, não, aí os guardas falaram, a única coisa que nós quer é que vocês não estragam o metrô, tá bom? Tá bom, vai andar. Eu juro para vocês, mano, eu fui falar com Deus na janela, eu vi Zumbi dos Palmares, eu vi a Marielle, eu vi a Lélia Gonzalez, eu vi o Malcolm X empurrando o metrô e falando para mim assim, Galo, seu otário, não é assim que faz. Beleza. Deu certo. A gente saiu na Paulista. Quando aquilo tudo, estava tudo bonito, mano. A gente saiu na Paulista e estava tocando Zé do Caroço. Era tudo dando errado e tudo dando certo ao mesmo tempo, assim, né? Fui preso. Minha esposa foi presa. Meu camarada Bill foi preso. O motorista do caminhão que eu chamei na ULX, eu contratei ele na ULX, foi preso também, mano. Eu dentro da cadeia com o caminhoneiro, eu falava assim, eu fudi sua vida, né, irmão? Na esperança dele falar assim, não, Galo, tá tudo bem. Ele falava assim, você fudeu minha vida, mano. Eu falei, não, mano, deu tudo errado. Mas ao mesmo tempo dando tudo certo. Dentro da cadeia, tinha um libanês. E, para quem não sabe, eu me tornei muçulmano aos 16 anos de idade, né? E eu, tem dia que eu acredito em Deus, tem dia que eu não acredito, eu sou assim, vagabundo. Como eu estava fudido, eu falei, eu preciso conversar com Deus. Eu vi o libanês, encontrei o libanês, falei, vamos orar, irmão. Sentamos lá, começamos a orar. Aí já chegou o moleque e falou assim, gordão, você queimou uma estátua e fala árabe, você é terrorista de verdade. Eu falei, é isso, tô na cadeia. Chegou um outro moleque, baixinho, pequenininho. Ô, irmão, você é muçulmano? Meu avô é muçulmano. Falei, é mesmo? Meu avô foi para a Índia. Falei, então seu avô é hindu, mano. Seu avô é budista. Ele, não, meu avô é muçulmano. Ele tem um tapetinho, ele ora, ele fala a mesma coisa que você fala aí. Falei, é mesmo? Ele falou, como é que você virou muçulmano? Aí eu comecei a contar a história do Malcolm X. Na cadeia não tem nada, mano. Não tem nem relógio para você saber a hora. Então uma história na cadeia, uma história bem contada, ela é valiosa. Ela é valiosa. E eu comecei a contar a história para esse garoto, o nome dele era Fuzil. Ele foi ouvindo a história, o olho dele foi brilhando, ele foi ouvindo a história do Malcolm, o olho dele foi brilhando, e eu falando, ele era o Red. O cara era bandido. E aí o cara conheceu o Islã na cadeia, o cara virou um revolucionário, o cara mudou o mundo, irmão. Peraí. Ele foi numa cela e voltou com 6 caras e falou assim, aí, fala pro Galo como é que é o meu nome agora. Os caras falaram, ele falou que o nome dele agora é Malcolm X, Galo. Eu falei, é isso aí, Malcolm X. Ele falou, Malcolm X não, Malcolm X. Eu falei, não, firmeza.
Demorou. Malcolm X. Ali na cadeia, eu percebi que o mesmo trabalho que eu estava fazendo na rua, eu também estava fazendo ali. E que ali o trabalho estava sendo muito mais potente, mano. Ali o trabalho era muito mais potente. Porque se você for conversar com o moleque que está na rua, o capitalismo é um cordão de ouro. O capitalismo é um tênis da Nike. O capitalismo é uma moto. Na cadeia, o capitalismo é um carcereiro. É uma cela, é uma comida azeda. Então ali, a luta funciona mais forte. Ali eu percebi que a luta estava forte, que eu conseguia provar que a gente tinha um inimigo, que a gente precisava fazer de tudo para derrotar aquele inimigo. De repente, Galo, estão te chamando lá no meio da cela. Aí a minha cela inteira fez assim, ih, Galo, mano, o cara tá te chamando no meio da cela, lá no meio do pátio. Eu falei, mas o que tem? Ele falou, não, quando ele chama no meio do pátio é para dar bronca, é para todo mundo ver, alguma coisa você fez errado. Eu falei, ô louco, não acredito, mano. Quando que as coisas vão parar de dar errado, mano? Fui lá. Cheguei lá, tava os ladrão tudo. O mano no meio, a liderança da cadeia no meio. Falou, e aí, Galo? O que você quer com essas ideias? Eu falei, ó, irmão, desculpa aí. Não. O que você quer com essas ideias, meu? Onde você quer chegar com essas ideias? Você tá aí, revolução. Eu vi aí que o Suplicy trouxe um livro para você. Eu tô vendo aí que já veio 3 advogados te ver. Você tá vendo aí que tá todo mundo fudido, ninguém tem advogado aqui, todo advogado do Estado. Você é um cara que parece que as pessoas gostam de você lá fora. O que você quer, mano? Essas ideias aí. Eu falei, ó, irmão, o que eu quero mesmo é uma revolução, truta. É isso que eu peço. Vocês me perdoam, tá? Eu não sou tão matemático, eu sou romântico. Pode me tratar como bobão. Ó, o Galo quer uma revolução. Eu quero. Eu preciso, mano. Eu vi minha filha toda suja de sangue. Eu preciso. Entendeu? Ah, Galo, o cálculo não dá certo. Não importa. Eu vou esperar um milagre. Eu preciso. Eu quero uma revolução, irmão. De fato. Eu quero uma revolução. Ele irmão, então por que você não sai lá fora e se candidata? Aí lá vai eu, o trouxa da esquerda, né? O viciado em cocaína, falar com o cara. Não, irmão, você tem que entender a diferença de reforma e de revolução. Ele explica para mim, reforma seria eu ir lá fora, se candidatar, ganhar e colocar chuveiro, criar um projeto de lei que vai colocar chuveiro quente aqui para dentro para nós. E aí nós não vai ter mais pneumonia, nós não vai ter mais tuberculose. Aí ele falou, isso aí não é bom, Galo? Eu falei, não, isso aí é ótimo. Mas eu não sou o cara que quero melhorar a cadeia. Eu sou o cara que quero fazer a cadeia deixar de existir, entendeu, irmão? Uma revolução vai fazer a cadeia deixar de existir. E a reforma só vai melhorar ela. O que você prefere, mano? Aí ele fez assim. Aí, de repente, ele olhou para mim e falou assim, ó, Galo, vou falar para você, mano. Se eu te ajudar com essa revolução, nós conseguimos fazer ela amanhã? Não. Se eu juntar todos esses mano aqui, ó. Eu sou a liderança daqui, certo? Se eu juntar todos esses mano aqui, de outras cadeias, para nós fazer essa revolução, nós conseguimos fazer amanhã? Eu falei, não consegue. Então não tem como você trazer esse chuveiro quente aqui amanhã e depois de amanhã nós fazer essa revolução? O cara matou eu. Eu falei, claro, irmão, você tá certo, é por aí mesmo. Ele falou, ô Galo, calma, mano. Olha o que fizeram com a Marielle, mano. A mulher tinha um papel, era vereadora. Você é quem, mano? Vai com calma, mano. Morto, você vai servir pra quê? Pra estampar uma camisa de alguém? Não faz isso, mano. Entendeu? Talvez o que vai conquistar esses manos na cadeia para essa revolução é esse chuveiro quente. E depois que os manos tomar um banho bem quente e tiver pensando direito, você fala dessa revolução para eles vão te ouvir melhor. Tem que ter calma, irmão. Olha, mano, olha onde eu fui encontrar uma sabedoria divina. Na minha frente ali, eu me sentindo, agora eu vou chegar na cadeia e vou ser o Malcolm X. Tomei uma rasteira. O cara explicou direitinho para mim como a coisa funciona. Então, o que eu estou querendo explicar com essa história, né? Chata. Até aqui. Que muitas vezes, mano, a gente fica fazendo vários cálculos, né? Isso dá certo, isso não dá certo. A branquitude nos deve isso, e não sei o quê, e o cálculo não sei o quê, e o que é possível. E muitas vezes, mano, o barato não é tão matemático assim. Às vezes o barato é mais capoeira. Entendeu? O cara cai, você nem sabe se o cara caiu mesmo. Caiu, gingou, voltou, deu um rodo, subiu. É no instinto, é na ancestralidade, né? Então, muitas vezes, mano, a gente fica enrolando para tomar certas atitudes, fazer certas coisas, e nós temos que ir lá fazer, mano. Queimar o barbagato, vou queimar o barbagato mesmo. Entendeu? A juíza perguntou para mim, você se arrepende? Eu ia perguntar assim para ela, eu falei, você é o quê? Padre? Ou você é juiz?
Eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Lógico que eu não fiz isso, tá? Não sou bobo. Mas eu falei assim pra ela, eu falei assim, ó, juíza, você sabe que o que você fez é um crime? Eu falei, fugir de uma fazenda há 150 anos atrás também era um crime, hoje não é mais. Quem mantinha essas pessoas presas naquela fazenda era que era o verdadeiro criminoso. Talvez o que eu fiz hoje seja considerado crime, mas daqui 100 anos, talvez o criminoso seja você, juiz. Isso eu falei. Isso eu falei. Certo? Então, meu pensamento é o seguinte, mano. Eu queria queimar o Borba Gato, nós queimou. Nós queria fazer uma greve, nós queimou. E agora eu descobri que nós pode fazer o que nós quiser. Certo? Nós pode tomar as atitudes que nós quiser. E ir para cima e já era. E acreditar. Acreditar que a gente está vencendo, moro? Se a gente fazer o cálculo de Palmares aqui, não existe povo mais vitorioso que nós. Firmeza? Quem imaginou que a mesa iria pegar fogo, parece que acertou, né? Então, a mesa está acesa. A mesa está acesa. Mas daí também, Galo, fiquei aqui pensando, né? Você trabalha nessa perspectiva de uma macro-revolução, mas depois acabou investindo na micro-revolução, nas pequenas alterações, nas pequenas conquistas, somando, ganhando, né? Eu pergunto para Ana Maria assim, qual o papel da literatura nisso, né? Como é que você vê isso? A literatura e as pequenas revoluções, e as grandes revoluções, as grandes transformações, e recuperando o ponto de partida, que o nosso tema continua sendo memória, reconhecimento e reparação, retomando o ponto de partida, e logo a sua primeira fala, no sentido de dizer que há ainda e continua havendo a necessidade de uma revolução no passado. Muitas coisas, o passado não passou de todo, né? A revolução no passado pode ser, né, a queima de Borba Gato, mas pode ser a descoberta da esperança, né, de outras possibilidades. Como é que você vê isso, né? Então, abrindo esse diálogo aí com a fala do Galo de Luta, como é que você vê isso, né? Então, a luta na literatura. Eu acho que a literatura é uma grande... Quer dizer, não só a literatura, mas todas as artes, né? Uma grande maneira de você... Realmente, essa coisa de ampliar o imaginário, né? Eu digo que o papel aceita tudo, né? Então, qualquer coisa você pode colocar ali sem grandes custos, assim. Mas eu queria botar um pouco mais de lenha nessa fogueira. A partir de um trabalho, falando a partir da literatura, né? Essa edição nova, essa edição especial do Defeticô, de comemoração dos 16 anos, ela é ilustrada com obras da Rosana Paulino, né? Eu acho que uma das artistas plásticas mais importantes da contemporaneidade aí, mundial, né? No Brasil. E eu me lembro de um dia que eu conversando com a Rosana, né, quando a gente começou a conversar sobre o livro. Eu fui até o ateliê dela para separar algumas imagens, né? Ela generosamente abriu tudo, me deixou escolher o que eu quisesse, o que eu achasse que conversava com o livro, né? E aí eu perguntando muito também do trabalho dela, muito interessada nos trabalhos de colagens que ela vinha fazendo. Né? E ela me disse de uma dificuldade muito grande, por exemplo, de poder usar as nossas imagens nos nossos trabalhos. Né? E esse é um assunto que, a partir dessa conversa com a Rosana, eu estou escrevendo um documentário. Né? Um documentário é um falso documentário. Né? Você faz um documentário como se de alguma coisa tivesse existido. Exatamente para conversar isso, né? Dessa coisa, quem detém as nossas imagens, quem detém o nosso passado, né? Eu estou chamando esse documentário de álbum, esse documentário, né? De álbum de família, que é pelo seguinte: a Rosana me disse que é cobrado dela, né? Um preço muito alto de institutos e de coleções particulares que, por exemplo, detêm os direitos, compraram os direitos das imagens de escravizados,
né? Seja em fotos, em filmes, em vídeos, né? Houve eu acho que deve-se dar crédito, né? Houve um movimento muito interessante já do Instituto Moreira Salles de liberar algumas imagens, mas a grande maioria das imagens da escravidão no Brasil ainda são detidas por grandes institutos e grandes colecionadores que nos cobram uma fortuna para a gente usar isso no nosso trabalho, né? É um contrassenso, é um absurdo tão grande e, ao mesmo tempo, é uma falta de ética, né? Ou seja, já lucraram com a escravidão, né? Lucram com essas imagens que eram muitas vezes encomendadas para serem vendidas ou divulgadas na Europa, né? E continuam lucrando agora, alugando para a gente essas imagens de gente que, por exemplo, poderia ser meu bisavô. Eu posso estar pagando, artistas plásticos podem estar pagando para usar imagens que, por exemplo, são os próprios tataravós e bisavós e não sei o quê. Isso tem que parar de ser cobrado. Eu acho que, então, ou seja, esse meu comentário, eu estou tentando jogar essa conversa para a sociedade, né? Isso tem que ser disponibilizado de graça já, né? É instituto. Não sei como é que se faz, porque eu acredito que é muita coisa, a gente não conhece esse material exatamente porque a gente não tem acesso, né? Mas assim é algo que tem que ser disponibilizado, é patrimônio cultural da humanidade brasileira, né? E é álbum de família. Então, esse meu comentário que eu estou fazendo é um julgamento de uma artista plástica que foi processada por um instituto por usar imagens que eles não queriam que ela usasse. Aí ela os processa de volta e fala, é meu tataravô, você vai me cobrar? Prova que não é. Né? E eles não têm como provar, porque eles também queimaram os documentos que provavam quem era e quem não era, né? Então, assim, eu acho que é um assunto que a gente tem que começar a discutir com grande seriedade, no sentido de cobrar. São nossas. A gente não tem que pagar para usar mais imagens que são nossas, né? Dessa família coletiva negra, né? Dessa ancestralidade que não passa pela biologia, né? Ela passa exatamente pela transmissão de conhecimento de geração em geração, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter, ou seja, precisamos começar a conversar com esses institutos. Eles não podem deter essas imagens sem que a gente tenha conhecimento do que é e cobrar para a gente usar. Um absurdo, né? Por exemplo, assim, tem imagem que está sendo cobrada tipo R$25 mil, R$28 mil para usar, para uma artista plástica usar no material, né? É vergonhoso, né? Eu acho que deviam ter vergonha, né, de continuar lucrando com escravidão até hoje, né? Então era só mais uma lenha. Perfeito. Esse tema, de verdade, é um tema, né, importantíssimo, candente, colocado, está na pauta mesmo. Esse ponto, Ana Maria, articula, por exemplo, com a coleção Nosso Sagrado, né? Então, um dos pontos importantes aí é radicalizar nessa cobrança mesmo de que essas imagens, incluindo os textos, incluindo os documentos, sejam disponibilizados, sejam de acesso gratuito, sejam de acesso livre. Isso é fundamental. Assim como também é importantíssimo a crítica àqueles que hoje querem produzir novas imagens e controlar o direito sobre as novas imagens produzidas, né? E são novas imagens produzidas sobre acervos, sobre coleções, sobre imagens anteriores, né? Então, ou seja, o movimento de aprisionamento continua sendo praticado na atualidade, né? Em nome de direitos autorais, por exemplo, em nome de direitos de propriedade de imagem. Então, isso continua. Esse é um tema, de verdade, fortíssimo, que toca arquivos, bibliotecas, museus, e toca o coração de muitas dessas práticas, de muitas dessas coleções. No caso do Nosso Sagrado, né, isso está sendo encaminhado por meio daquilo que eu mencionei aqui, uma gestão compartilhada do acervo. O primeiro ponto de partida foi a convocação, a instituição, a institucionalização de um grupo de gestão compartilhada, né? E esses objetos não são tratados como objetos museológicos, e sim como
nosso sagrado, como objetos sagrados, né? Porque ali são objetos que foram sequestrados das casas de culto no momento em que os cultos estavam sendo celebrados. A invasão policial acontecia no momento da comunhão espiritual, no momento da prática espiritual, no momento que o batuque estava sendo realizado. Era ali, naquele momento, né, que as invasões policiais aconteciam. E hoje, né, existem mais de 214 inquéritos policiais que são propriedade do arquivo. A Mônica estava por aqui, o povo do arquivo estava por aqui. Né, são inquéritos policiais que estão preservados no Arquivo Nacional, né, e, no momento, junto com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o ministro Silvio Almeida e com a Defensoria Pública da União, está sendo feito um exame, uma análise desses inquéritos policiais, porque ali também tem a necessidade de reparação, porque esses inquéritos policiais que indicavam o crime que teria sido cometido pelos praticantes, pelos sacerdotes, pelas sacerdotisas e alorixás, babalorixás, zeladoras e zeladores, quando, na verdade, hoje esses inquéritos também servem para testemunhar o crime cometido pelo Estado, mais uma vez. Então, agora, também é importante reconhecer, ao lado disso, Ana Maria, no meu entendimento, a importância das instituições públicas também. Porque em muitas instituições públicas, além da importância das instituições privadas, como o Ibirapitanga, Instituto Moreira Salles e tantos outros, mas também as instituições públicas, como o Arquivo Nacional, por exemplo, como museus federais, que garantem esse acesso. Esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo. Isso que se fala aqui sobre as imagens, né, do povo negro, isso acontece, por exemplo, com as imagens de Canudos. Né? São 69, 68 fotografias e que os originais estão no Museu da República e lá são guardados como memória do mundo. Acesso livre, acesso gratuito a isso. E é assim que tem que ser mesmo. Né? E isso é fundamental que seja assim. Mais uma vez, o acervo Canudos também é o testemunho da barbárie cometida contra o que se denominou de jagunço, contra o povo negro que lá estava, contra os nordestinos que lá estavam, contra os conselheiristas. Mas, Galo, queria continuar ouvindo você. Já agora, queria que você, tendo falado aí na Revolução, tendo falado no Borba Gato, no incêndio, na queima do Borba Gato, e como está, no momento, se movimentando a Revolução Periférica. Como é que você está atuando nisso? Os manos da periferia, como é que está isso? Como essa coisa se movimenta? É muito difícil você organizar as pessoas que estão com fome, né? Quando eu saí da cadeia, a Revolução Periférica estava um caos, porque a gente tem essa luta aqui, né? Da gente estar junto, da gente falar do negro, do indígena, da mulher, do LGBT, das lutas anti-opressão que existe. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma luta para pagar um aluguel, a gente tem uma luta para colocar comida dentro de casa, certo? Para comprar fralda para os nossos filhos, para garantir um futuro melhor para os nossos filhos e tal. E quando essa luta, essa primeira luta que a gente tem, que é a luta da sobrevivência, ela é muito urgente na sua vida, muitas vezes isso vai atrapalhar essa luta, essa segunda luta que você vai colocar, né? Normal. Por isso que esse irmão na cadeia falou para mim que primeiro vem um chuveiro quente, né? Irmão, primeiro vem um chuveiro quente, depois vem essa luta aí. Você está querendo organizar um povo que está com muita fome. O roncar da barriga dessas pessoas não vai permitir as palavras chegar na cabeça dela. O roncar da barriga delas é muito grande. E era isso. Revolução Periférica é um grupo de pessoas com muita fome. E foi por isso que essas pessoas foi daquele jeito, queimou o Borba Gato, porque a dor era muito latente, né? Eram dores muito latentes. Por exemplo, o Bill, da Gaviões, ele perdeu a sobrinha dele no massacre do Paraisópolis. Eu vinha dessas tragédias dentro de casa, né? A Renata Alves ficou presa há 7 anos, né? Por causa de várias questões e tal. Hoje ela se transformou numa militante incrível. Então era gente com muita fome e muita dor, né? É difícil organizar dor, irmão. É difícil organizar as pessoas quando tá com muita dor, tá ligado? Não é uma tarefa fácil.
Eu sei, mano, que existem motivos para se levantar uma estátua, assim como eu sei que também existem motivos para se derrubar uma estátua, né? Tava falando isso com o Alex há pouco tempo ali, que a história ela não é estática, né? Em algum momento alguém levantou uma estátua, em algum momento alguém quis derrubar ela, e precisa se respeitar a história. O buraco, tem vários buracos ali que a chama do Borba Gato causou no Borba Gato, né? De tempos em tempos eu passo lá para ver se meus buracos tá lá. Eu falo, não mexe nos meus buracos, senão vocês vão apagar a história. Porque foi isso que eles acusou nós, né? De querer apagar a história. Ah, vocês estão apagando a história, Galo. E você não entende, Galo. Você é burro. Você não sabe que o Borba Gato nem era tão ruim assim? O Borba Gato era só um caçador de esmeraldas. E nada mais que isso. Fala, tá bom, como é que ele abriu o mato? Quem ele colocou para abrir o mato para ele, né? Era só isso que ele era, não era mais nada, né? Você foi no bandeirante errado. Você teria que ir na estátua do Fernão Dias, né? Porque, mas cadê a estátua do Fernão Dias, de 13 metros de altura? O que muita gente não entendeu ali na queima do Borba Gato é que aquilo ali era um sinal. Não existe nada que conecta mais as pessoas do que dor e sofrimento, mano. Você é negro, você está andando num lugar hostil, aí você vê outro negro. Você faz assim, ô, aí o cara faz, ô. Você sabe o que eles falou? Falou assim, ó, tá foda, né? O cara fala, tá foda mesmo. Foi isso, os caras se comunicou. Por muito tempo, a gente aprendeu a se comunicar de boca fechada. Porque nós conversar era muito perigoso, mano. O que o senhorzinho ia falar quando via dois negros conversando? Ou eles vão fugir, ou eles vão matar nós. Não tem outro assunto. Que outro assunto eles vão conversar? Ou eles vão fugir, ou eles vão matar nós. Então nós aprendemos a se comunicar de boca fechada, mano. Quando você entra numa favela, você não entra falando, numa favela que não é sua, num morro que não é seu, você é novo ali. Você entra devagar, sentindo as pessoas, você deixa as pessoas sentir você, de repente vem uma Dona Maria, te oferece um café, você aceita o café, e aí você começa a falar. Você não chega a falar, ai, oi, você vai se ferrar se você fazer isso daí, entendeu? Então, por muito tempo, a gente aprendeu a se comunicar com a boca fechada. Eu falo assim, né, que quando o patrão fala que o feijão está salgado demais, é porque ele está comendo as lágrimas da Dona Maria. Ela não pode parar para chorar, ela tem que chorar em cima do feijão. E aí, quando essa Dona Maria vai embora no ônibus, que ela vê outra Dona Maria, vocês acham que elas precisam falar alguma coisa para se entender? Tá no olhar delas, mano, tá na pele delas, tá na dor delas. Então, a queima do Borba Gato tem muito pouco a ver com o Borba Gato, tá? Tem muito pouco a ver com o Borba Gato. A gente queria mandar uma mensagem, mano. Sabe esse moleque de 14 anos de idade que tá lá em Salvador, cantando a música do Djonga? Fogo nos racistas. Eu queria mandar uma mensagem para ele. Falei, aí, meu irmãozinho, organiza seu ódio. Porque, veja bem, mano, a gente fala de amor porque nós é um povo amoroso mesmo. Nós é amor, mano. Olha as coisas que nós inventou, mano. Olha as músicas que nós inventou, olha as artes que nós inventou, o plantio, os pratos de comida. Nós é puro amor, mano. Só que a gente precisa começar a falar do ódio também. O ódio é uma coisa importante. Precisa se organizar esse ódio. Eu falo que o ódio é a bomba nuclear da favela. O dia que nós aprendemos a organizar esse ódio, nós vai ter uma bomba nuclear e ninguém mais vai mexer com nós, mano. Porque esses caras vão falar assim, nós vai mexer com esse povo é perigoso, meu. Esse povo é altamente organizado. Esse povo, ele toma atitude. Esse povo não aceita as coisas desse jeito. No Brasil, ó, eu não sou bom de dados, eu não sou bom, vocês me perdoam, tá? Mas no Brasil tem a história de que aqui é o maior número de negros que desceu no porto foi aqui, né? O maior número de africanos escravizados foi aqui, né? Vocês acham que é mais difícil colocar o povo num barco e levar para outro lugar? Se eles quiserem entrar aqui agora e fazer isso, eles fazem. E não precisa nem de motivo. Eles criam uma lei, um barato, ou então faz e ninguém fica sabendo. Difícil mesmo vai ser quando nós descer do barco. Como que eles vão manter a gente na condição de escravo? Como que eles vão segurar? Então, o processo de alienação para controlar esse tanto de gente, ele foi poderoso. E eu consigo ver ele hoje, manifestado, desenhado. Às vezes eu ando na quebrada, tá a minha irmãzona lá, certo? O cabelo liso. E não é o liso da Beyoncé, que o liso da Beyoncé é bonito, a lance, o negócio. É aquele liso sofrido, que queima o couro cabeludo. Aí você olha para ela e fala assim, minha irmã, você é linda. Não faz isso com você, mano. Aí você vê o olho dela brilhar e daqui a pouco você vê o olhar dela ficar fosco de novo. De alguma forma aquilo ali alimenta a alma dela e de alguma forma a falsa realidade volta a tomar ela e fala assim, o que você está falando, Galo? Do que você está falando? Dá para ver a alienação do nosso povo bem desenhado.
segurando o nosso povo. Você anda no baile, os moleques tá tudo querendo parecer o Cristiano Ronaldo. Aqueles cabelos lisos do Cristiano Ronaldo, cortado pro lado. Na quarta-feira é só tragédia nas vielas. Você vai andando pelas vielas, os cabelos tá tudo rupiado pra cima. Você fala assim, porra, mano, olha a tragédia aí, mano, vocês não estão vendo isso? Aí quando você conversa com ele, eles entendem, mas aí o brilho vem. Você está ali se esforçando para dar um tempo, o brilho vem, daqui a pouco o brilho apaga. Você vê a alienação bem desenhada. A gente precisa lutar contra a alienação dentro do nosso próprio povo, entendeu? E aí, de uma coisa eu acredito, mano. Fizeram de tudo para me transformar num animal. Fizeram de tudo para me transformar num animal. A humanidade que me resta, o amor que me resta, eu dou para os meus iguais. Eu dou para minha mãe, eu dou para minha esposa, eu dou para minha filha, eu dou para as pessoas igual para mim. Para o resto das pessoas é só ódio, vocês me perdoam. Não foi eu que plantei isso. Não foi eu que plantei isso, foram vocês. E quem plantar vai colher, entendeu? Eu não vou falar que não. Amor é para os meus, para os nossos. Certo? E que a gente organize um ódio para a gente ser o mais efetivo nessa matemática e conseguir um dia parar de sofrer. E aí depois do ódio, o amor vencer de fato. Então, ok. Temos ainda 10 minutos pela frente. Eu recebi aqui uma pergunta, né, da plateia. Vamos saber se tem outras, né, para alimentar a conversa, que está animada. Poderíamos permanecer mais tempos aqui, né? Mas tem uma pergunta aqui que chegou da plateia, que é mais ou menos o seguinte, né? Que imagens nos arquivos, que imagens nos museus, que imagens precisariam ser queimadas? Uma das questões é essa, né? Então, mas eu tenho, no entanto, que quero anexar uma curiosidade, Ana Maria, para você especialmente. Você, em alguns momentos, dá é quase uma coisa muito pessoal, mas eu vou me permitir fazer aqui para vocês. Você, em alguns momentos, você fala que você escreveu um livro que você gostaria de ler, né? Então, ao mesmo tempo, você diz que esse é um livro de Xangô, né? Então, você fala sobre isso. E, indicando que é um livro de Xangô, abre o diálogo, evidentemente, com o nosso sagrado, com essa, né, com que estamos aqui também conversando. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa perspectiva, em que perspectiva, né, O Defeito de Cor é um livro de Xangô, né? Como é isso? Como você vê isso? Claro que é possível ver aí a justiça, é possível ver aí a reparação. Então, como é isso, né? Mas Xangô também leva um machado de 2 gumes. Então, como é que é essa história? Mas também gostaria de saber, né, uma coisa mais prosaica, talvez, que você, dizendo que escreveu um livro que você gostaria de ler, eu gostaria de saber se você lê o livro frequentemente, você volta a ele. Não, nunca reli, né? Eu li escrevendo, né? E eu reescrevi, eu sempre gosto de falar também, porque é trabalho, né? Muito trabalho. Eu reescrevi 19 vezes, então eu considero que eu li 19 vezes já, tá? E depois que ele foi publicado, eu nunca mais li, acho que nunca vou ler, enfim, é outra coisa. Porque eu já tentei, comecei, mas dá vontade de mudar tudo. Então, não leio, né? E o livro é de Xangô no sentido literal mesmo, dizendo assim, né? Eu estava, assim que o livro foi publicado, né, a mãe Lindaura, uma mãe de Santo da Bahia, que me auxiliou muito durante o processo de escrita, né, falou comigo um dia e falou: Ana, Xangô está pedindo o livro para ele. Eu falei: é dele, eu vou discutir com Xangô, né? Enfim, E eu falei: só que eu não tenho como levar aí agora, né? Aí ela falou: não, faz uma dedicatória para ele, embrulha para presente, guarda aí, e assim que você puder, você vem aqui na Bahia e entrega, porque eu faço a entrega, né? Então, o livro realmente está assentado, né, no assentamento de Xangô. E tem histórias muito bonitas que vão acontecendo de novo com o livro, né?
Ou seja, sempre quando me pedem para fazer alguma coisa com o livro, eu falo, eu autorizo, mas pede para Xangô também. Né? E as pessoas pedem. Ou seja, eu só autorizo quem eu sei que realmente vai pedir para Xangô, né? Vai falar com ele. E agora, o livro sendo o tema da Portela, em 24, quando os carnavalescos entraram em contato comigo, né, eu falei, eu autorizo, mas pede para Xangô. E aí o André, né, um dos carnavalescos, não, pode deixar, eu sou filho de Xangô, vou ver o que eu entendo com meu pai lá. Né? Aí ligou para o pai de santo dele, que é de São Paulo, né, e falou... ou seja, posso fazer, né, o Carnaval de Xangô? Falou, olha, escreve a sinopse e traz aqui para mim. Da mesma maneira que ele tinha feito comigo, com o Defeito de Cor. Né? Então, o André escreveu a sinopse, levou lá em São Paulo para o pai de santo, eu acho que, não sei onde é que foi, mas, enfim, ele teve que levar a sinopse lá no terreiro. Né? Então, assim, é de Xangô, né? Não tenho a menor dúvida, e assim, e eu acho... Está sendo uma parceria muito interessante. Né? Assim, obedecer tudo que Xangô quer para o livro, e ele vai abrindo os caminhos e fazendo justiça, assim, confio inteiramente. Muito bom, muito bom. Galo, agora, assim, falas mais rápidas para nós, temos 5 minutinhos, tá certo? Mas tem uma pergunta bem da plateia para você aqui. Como você vê a relação entre quilombo, aldeia e favela? Raça, classe e território, né? Eu ter podido viajar pelo Brasil aí tem me ajudado muito, né? Tem me ajudado muito a entender o Brasil a partir do Brasil, porque eu entendia muito o Brasil a partir da periferia de São Paulo, né? Nem de São Paulo, mas a partir da periferia de São Paulo. Poder entender o Brasil a partir de Salvador, poder entender o Brasil a partir de Minas Gerais, a partir do Rio de Janeiro, a partir do Rio Grande do Sul, tem me feito um bem danado. Eu fui convidado pela Teia dos Povos aí no Quilombo de Salinas, na Salinas de Margarida, em Salvador. E ali eu vi os negros, os indígenas. Eu cheguei lá e eu vi um indígena de Black Power, mano. Um cacique de Black Power. Aí eu cheguei nele e falei assim, irmão, o que aconteceu? Ele falou, Galo, minha mãe é quilombola, meu pai é indígena, a gente foi morar na aldeia e eu virei cacique. Eu falei, nossa, você é o Brasil, irmão. Você é o verdadeiro Brasil. Você tem o soro, mano. Tem que levar você pro laboratório, extrair o soro. Nós vai resolver todos os problemas, irmão. Você é o Brasil verdadeiro. Ter viajado por aí me ajudou muito, mano. Sabe? Território. Principalmente território, né? Branquitude, né? Eu não uso muito a palavra branquitude, porque da onde eu venho, as pessoas estranham. Você fala branquitude, parece que você está falando mal do cara. Aí eu tenho usado a palavra ideia branca, né? O que é a ideia branca? Eu troco essa ideia, né? A ideia branca é o que vai fazer a Suíça ser o país do chocolate sem ter um pé de cacau lá. Essa é a ideia branca. Essa é a ideia branca, entendeu? Como que os pés de cacau estão na América Latina? Como que os pés do cacau estão na África? E é a Suíça que é o país do chocolate, irmão. Certo? Então não é sobre a pele branca, entendeu? É sobre a ideia branca que favorece a pele branca e como a pele branca se comporta dentro desse favorecimento. Se ligou, irmão? É sobre isso. Então, a ideia branca, ela precisa ser exterminada. Ela faz mal para o mundo. A ideia branca faz mal para o mundo. Faz mal até para quem tem a pele branca e não percebe isso. Entendeu? Porque nós é muito mais bonito, nós é muito mais feliz, nós é muito mais inteligente, nós é muito mais forte, nós dança melhor. Você já viu nós dançando? Nós dança bem. Nós dança bem. Se vocês abdicar dessa ideia, vocês vão dançar bem também. Certo? Então, vai fazer bem até para quem tem a pele branca. Então, o que eu penso hoje é que território dá a liga de tudo, né? O que faz o africano ser africano é a África.
O que faz o quilombola ser o quilombola é o quilombo, o indígena ser o indígena é a aldeia. E aí, quando você olha na favela, a favela não é um território garantido. A polícia entra na favela, mata quem ele quer, sai, é como se fosse um território deles. Agora, quando o branco erra, ele sonega imposto, né? Olha só os crimes dos caras. A polícia entra, chega no condomínio, para na porta, dá o mandato de prisão para o porteiro, aí o porteiro abre a cancela, ele vai no apartamento do branco, pega o branco, já deu tempo do branco chamar o advogado, ligar o coisa, conversar com o advogado, isso quando o branco não é o próprio advogado. Certo? Então, agora não, quando eles chegam na favela, eles entram chutando a porta de todo mundo, e se eles não achar o preto, qualquer preto serve. Leva esse aqui e tá bom. E tá bom, esse povo é tudo igual, entendeu? Então eu acho que hoje a gente precisa conversar muito sobre território e como que a gente faz para esse território ser garantido, né? A minha irmã Juliana, eu sou meio destrambelhado, vocês perceberam, eu saio falando sem roteiro. Uma vez eu fiz isso no Twitter, tomei uma bronca da Juliana, uma bronca bem tomada, certo? Merecida, né? Porque eu fui falar de maconha, ela falou, opa, calma aí, galo, e ela me ajudou, consertou nas ideias. Mas o que eu estava querendo dizer? É que assim, ó, quando a maconha for legalizada, descriminalizada, onde os negros vão plantar maconha? Certo? Qual que é a terra que a gente tem? Isso vai virar um mercado dos brancos? Isso vai gerar dinheiro para os brancos? Certo? Ou esse dinheiro vai vir para nós, né? O povo que sempre foi jogado dentro da cadeia, né? E aí eu falei de uma forma toda destrambelada e tomei umas porradas da Juliana, e merecida. Juliana é boa de porrada também. Juliana é igual a Fernanda. Juliana deixa você mais forte nas ideias. Se ligou, mano? E aí, basicamente é isso que eu estou falando, né? A ideia branca precisa ser exterminada e a gente tem que começar a conversar não só sobre essa consciência de classe, consciência racial, mas sobre uma consciência territorial, Moro, uma consciência de território, garantir nosso território e falar para a ideia branca, da porta você não passa. Da porta você não passa. Bom, a mesa está forte, está quente, está importante, mas nós temos um limite de tempo. Então, pode ser, né, infelizmente, mas também é bom interromper e as ideias continuarem se movimentando, isso é bom. Eu tenho, Ana, mais uma questão para você, e aí partimos para as considerações finais, tá certo? Então, eu encaminho a pergunta e você, na sequência, já apresenta as suas últimas considerações, e aí voltamos para você, Galo, para as suas últimas considerações. A pergunta que chegou, Ana, é a seguinte: como você vê a relação da oralização, que foi um tema de ontem, incluído pelo mestre Bispo? Então, como você vê a relação entre oralização com o mundo da escrita, na organização da memória? E, na sequência, suas considerações finais. Uau! Eu acho que, então, que eu tinha guardado um poema rapidinho aqui para finalizar, e eu acho que ele responde até essa pergunta, inclusive, né? Eu acho essencial, a gente é um povo oral, né? A gente é um povo acostumado a passar as nossas tradições através da literatura. E eu tento fazer com que a minha escrita fique o mais próximo possível de uma fala, né? Para que o leitor, ao ler, ele ouça uma voz, que pode ser e aí essa voz ele substitua por quem ele quiser, né? Pela voz da avó contando histórias, que foi o meu caso, né? A minha narradora ela foi construída a partir da minha lembrança da minha avó contando histórias, assim. Então cada um coloca o teu narrador, né? E eu não vejo distinção em termos de hierarquia ou de importância nenhuma, né, entre a oralitura, né, e o que se chama de literatura apenas por ser escrita, né, não vejo distinção, são as mesmas coisas, a única diferença é o suporte, né, que a leva. Então, agradecer a presença de vocês, agradecer essa mesa maravilhosa, agradecer as meninas da tradução de Libras ali, agradecer todo mundo que está trabalhando para esse evento acontecer, agradecer novamente o convite, né? E, com certeza, daqui eu acho que vai sair muita coisa para a gente ficar conversando ao longo do tempo. E vou terminar, então, com esse poema, um poema curtinho, do Edmilson de Almeida Pereira, poeta mineiro, né? Ele fala:
Entre silêncio e som, riem tambores e sombras. Os meninos criaram memória antes de criarem cabelos. Acho que é isso. Obrigada. Bom, agradecer, mano. Tá aqui, para mim, é importantíssimo, né? Mesmo palco de Conceição, Saloma, Alex, Fernando, Just. Ó, o Just, para quem não sabe, o Just veio para cá em 2006, né, mais ou menos, e morou lá na quebrada da gente lá, e foi o cara que ajudou a gente a trazer o Fred Hampton Jr. para cá em 2007. Esse foi um momento que marcou minha vida, transformou muita coisa. Na época o Just era do POCC, e hoje o Just está aí fazendo vários corre para lá, para cá, está aí na caminhada. Satisfação, Just, é nóis. E agradecer, mano. E pedir paciência, mano. Porque nós está aprendendo e nós erra muito às vezes nós acerta, às vezes nós erra. Paciência, né? Dizer pro meu irmão, o Alex, que eu te amo, irmão. E que você é um cara muito importante por estar onde você está. E a gente tem que estar conectado, morou? A periferia, a academia, entendeu? Os negros estão se organizando. Uns é meio de campo, outros é atacante, outros é lateral. Não vai ganhar o jogo, entendeu? Vou terminar fazendo minha poesia também, certo? Essa poesia ela tá no disco do Zudzilla. É um interlúdio do disco do Zudzilla que ele acabou de lançar, chama Quarta Parede. Desconectado de sua terra raiz, acorrentados num porão, fomos trazidos até aqui. Alguns sobreviveram por fora, mas por dentro foram massacrados. Tradição, espiritualidade, traços, todos demonizados. Os primeiros a dizer não foram acorrentados, os segundos foram chicoteados e os terceiros massacrados. Os quartos fugiram e encontraram Palmares e disseram aos quatro cantos para que houvessem coragem. Milhares e milhares fizeram de Palmares uma nação. De repente, na ilha de São Domingos, surge uma rebelião. O Haiti, a nossa primeira revolução. Começamos a nos odiar e matar nossos irmãos. Para a mulher preta, solidão. Para o homem negro, detenção. Favela é tão senzala, navio negreiro é um camburão. Moleque pardo, com cara de ladrão, assassinado igual um cão. Menina mestiça estrupada, dispensada num valão. E é tragédia que não acaba, e o dia vai amanhecendo. E é melhor não duvidar que nós estamos vencendo. Um corpo físico não é capaz de fazer a luta só. Coletivos juntos e unidos somos bem melhor. Zumbi ainda vive, Marielle ainda vive, Marighella, que surge em cada menino para que sejamos livres. Eu sou você e você sou eu. O que é meu é seu e o que é seu é meu. Como zumbis somos imortais, caminhando séculos pelos canavitais. Quando contra militar ou capataz, em busca de liberdade e paz, acredite em mim, nós estamos vencendo. Pergunte a um orixá chamado tempo. Eu também quero dizer aqui umas últimas palavras. Vou manter o ritmo da poesia. Exu, abre a conversa. Quem é você? O poeta responde, eu sou você. Exu revira, não me engane. O poeta pergunta, quem é você? Exu responde, eu sou você. Conversando, vararam o círculo do tempo. Só a poesia salva, sem poesia não há salvação. Só a poesia salva, sem poesia não há salvação. Só a poesia põe, só a poesia tira o demônio do corpo, fantasia. Só a poesia traz o seu amor de volta em 4 dias.